Incenso aceso aqui atrás, cafezinho na mão. Então agora a gente pode falar de A Pequena Coreografia do Adeus, com spoilers. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana, eu falo sobre livros aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok, me acompanhem nas redes. E hoje eu vim falar sobre esse livro, A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Esse foi o primeiro livro da Aline Bay que eu li e eu acho meio complicado fazer uma resenha pro YouTube sem trazer alguns spoilers, algumas informações que podem acabar, enfim, estragando a experiência para quem gosta de ler no escuro. Então, se você é esse tipo de pessoa, eu sugiro que pule esse vídeo. Se você não se importa, então fique comigo, vamos conversar sobre esse livro, que é um dos títulos escolhidos para eu ler esse ano. Eu fiz uma lista aqui no YouTube, é o vídeo que chama 12 livros para 2026. E esse foi o primeiro que eu li dessa lista e, portanto, eu pretendo trazer a resenha de todos eles pra cá. Bom, pra começo de conversa, eu gostaria de contar pra vocês que essa experiência foi uma experiência muito íntima, assim, e eu acho que todo mundo que leu esse livro e teve algum tipo de problema com as relações familiares acaba relatando essa mesma situação, que a Aline tem uma escrita muito poética e ela nos introduz no universo de uma personagem chamada Júlia. A gente acompanha a Júlia desde a infância até a vida adulta, ao longo dessas quase 300 páginas, 280 por aí. E apesar de parecer um livro meio grande, enfim, ele é uma leitura muito rápida por conta disso. Ele é escrito em versos, então o texto ocupa pouco espaço dentro da página. Isso faz com que a gente não demore muito para ler mesmo. Esse livro me assustou e eu posso dizer que não foi um susto muito bom, não foi um susto muito positivo. Tive algumas relações familiares bem complicadas ao longo da minha vida, do meu crescimento, e aqui alguns momentos bem específicos foram exatamente iguais ao que aconteceram comigo. Eu não pretendo falar da minha vida pessoal aqui, mas eu acho que não tem como não relatar esse tipo de experiência, porque eu acho que faz com que o leitor crie uma sensação diferente, uma noção diferente do que a leitura pode trazer. Foi muito interessante ver sob essa perspectiva de que as relações familiares, elas podem ser as mesmas para várias pessoas, porque justamente os problemas individuais, eles estão muito amparados por problemas coletivos, digamos assim. A gente tem aqui uma mãe que é bem agressiva, muito agressiva e violenta, e um pai que é um tanto quanto omisso. E essas duas figuras, bom, elas são muito comuns na vida do brasileiro, e a gente sabe por quê, né? É uma mãe sobrecarregada, muitas vezes, que não queria ser mãe, né? Muitas vezes é isso que acontece, vamos ser bem honestos, e acaba ficando com raiva dessa prole, dessa cria, né, que talvez não deveria existir de acordo com os planos dela, ou então, enfim, sente como se fosse um papel muito compulsório, o que realmente é. Por vezes a maternidade pode ser uma agressão, pode ser uma violência para uma mulher, e eu acredito muito que seja mais ou menos isso que acontece aqui. Também vejo traços do que as pessoas costumam chamar muito de narcisismo nessa mãe da Júlia, né, dessa personagem, que é aquela pessoa que não consegue ficar feliz pelos outros, ela não consegue se importar de verdade com os outros, né? Então a gente vai acompanhando essa menina que tá tentando crescer no meio dessa família totalmente desestruturada, apesar de ter um pai e uma mãe que estão ali vivendo com ela acaba se sentindo profundamente sozinha. Eu acho que isso é uma questão muito interessante, assim, porque ela acaba formando pessoas muito introspectivas, né? Essa solidão e esse isolamento, muitas vezes imposto pelos pais, né, para essas crianças. Então, assim, a Júlia viveu isso, muitas pessoas viveram isso, encontram na escrita, né, muitas vezes esse refúgio, e nos livros esse papel, assim, de salvador e companhia. Eu achei muito interessante aqui que a Aline colocou muitas camadas nesses personagens, e apesar de ser uma escrita rápida e fluida, super fluida, a gente entende que tem muita coisa não dita nas entrelinhas, porque a Júlia, ela expressa as coisas de uma forma muito poética. Aqui eu acredito que a gente trabalha com as memórias dela, porque ela, enquanto adulta, tá narrando toda a vida dela. Durante a infância, ela tem uma resposta muito adulta pra tudo. Isso
É claro que faz parte do amadurecimento dessa personagem, que foi completamente forçado. Uma criança que vive nas condições dela acaba não vivendo completamente de forma plena a infância. Porque não se pode ser boba, não se pode ser infantil, não se pode ser imatura, não se tem tempo pra isso, né? Essa criança aqui, ela tá sempre sendo muito cobrada e ao mesmo tempo lidar com realidades tão duras e falta de afeto e bastante dificuldade, assim, acaba amadurecendo as pessoas mais cedo. O que não é um mérito, não é uma vantagem, é algo bem difícil. Normalmente a pessoa tem essa dificuldade pro resto da vida, em ser leve, em ser tranquila, porque justamente teve que lidar com problemas muito pesados ao longo de toda a sua existência. Enfim, é assim que se sabe ser, né? E daí aqui a Júlia vai narrando algumas coisas, assim, da sua vida, do seu cotidiano com essa família. Descobertas sobre o seu próprio corpo, sobre a vida, ela compartilha com a gente de alguma forma. A trajetória que a gente acompanha aqui, ela é completamente voltada para a paisagem interna desse personagem. Muito mais do que grandes acontecimentos, né? Uma história carregada de emoções e ação, ela é uma história muito mais voltada para dentro desse personagem, sobre como ele se sente, como ele se vê. Então, é como se a gente estivesse na mente dessa personagem. O que é delicioso, a Júlia é uma menina muito esperta, muito inteligente. Também é duro ver como a vida trata algumas pessoas, assim. Porque eu achei esse relato incrivelmente real, não só pela minha própria experiência de vida, mas como alguém que conhece as dificuldades e minimamente interage com as pessoas e sabe que, cara, às vezes não é fácil, família não é fácil, e não é fácil não só no sentido do tio que faz a piada desconfortável ou da avó que comenta sobre algo que não seja agradável de ouvir, mas eu tô falando aqui de violência psicológica de verdade, assim, quando tudo que aquela pessoa, aquele familiar faz influencia na forma como você se vê. E haja terapia, né, para que a gente possa desconstruir isso e viver de uma forma um pouco mais digna depois de toda a experiência de crescer em um lar disfuncional. Uma coisa que me deixou muito surpresa aqui foi que a Aline traz forma pro conteúdo. Forma mesmo. Ela usa o texto como material físico para expressar algo que a personagem esteja querendo expressar. Então, por exemplo, em momentos de sussurro da personagem, a fonte reduz muito, assim, e fica quase minúscula para que a gente tenha essa dimensão também física, que a gente aprende não só com a imaginação do que está sendo dito aqui, mas também visualmente a gente enxergue que se é um sussurro, a letra é menor. Então eu acredito que essa seja a função dos versos da Aline, nos passar essa ideia de que há pausas na fala da personagem, há pausas na sua narração, na sua narrativa, para que a gente compreenda aonde dói e aonde flui melhor. E eu acho que é essa brincadeira que ela faz de uma forma muito inteligente, muito interessante, que faz com que a gente fique achando toda essa construção muito genial, porque justamente a Aline é muito poética na sua escrita e ela poderia ter escrito um texto de forma comum, assim, todo corrido, sem pausa, sem versos. Mas isso que era uma coisa que eu achava que iria me incomodar, acabou sendo um estilo estético da linguagem que fez bastante sentido para a história, principalmente por se tratar de uma história um pouco mais delicada, que tinha situações muito sensíveis. Então a Aline precisou aqui, acredito eu, optar por formas de abordar essa situação de um jeito mais delicado e que nos remetesse todas essas ideias do que a personagem estava sentindo exatamente. Para quem ainda não leu o livro, eu vou ler o início do texto para que vocês tenham uma ideia mais ou menos de como é o tom de tudo. O vento que batia na praça era típico de fim de outono e eu era uma menina, me despedindo lentamente da própria infância, brincando, mas sentindo o peso da culpa por ainda brincar. O ideal seria estar tomando um banho com bucha, depois passar perfume no corpo, pintar as unhas, para então me vestir como se fosse uma ocasião especial. Por isso eu brincava envergonhada, na testa uma lâmpada iluminando este aviso. Não era para você estar aqui. Já que meus pelos involuntários protegiam o lugar onde antes era só xixi, e o leve formigamento quando a pele encontrava a calcinha muito rente, isso gerava um flutuar no meu corpo e me fazia ter a dimensão do mistério que era aquele lugar. Então é isso. Esse é o tom da narrativa.
narrativa, ele é extremamente íntimo, é sobre as descobertas pessoais da protagonista, sobre o próprio corpo, sobre como ela se sentia sobre as pessoas ao redor, tendo esse repertório de vida com essa família completamente complicada, e ela tem insights muito bons, sobre tudo que acontece na sua própria vida. Então, se de repente a mãe tem uma crise de ciúme porque ela fala bem da colega de escola e começa a quebrar tudo dentro de casa, bom, isso acontece porque a dona Vera, como ela se refere à mãe, é uma pessoa insaciável. Ela não aceita que os outros sejam melhores do que ela em algum aspecto. E ao mesmo tempo, ela não se importa com os outros o suficiente para que ela se esforce para ser melhor. Então, é um misto de orgulho e querer sempre ser reconhecida como a melhor, mas não se esforçar para efetivamente fazer com que as pessoas tenham essa percepção de si. Algumas coisas bem pontuais sobre essa mãe me chamaram bastante atenção, sobre como ela acaba de alguma forma sentindo uma espécie de inveja de mulheres que são suaves, são delicadas e tratam bem as outras pessoas, porque ela não consegue justamente por conta dessa barreira de não se importar com o outro e a agressão vir na frente de toda e qualquer troca saudável. E ela também percebe esse descompasso de como ela trata as pessoas, mas isso não impede ela de fazer com que as pessoas se sintam cada vez piores. Nesse sentido, foi uma leitura um tanto quanto complicada de se fazer, porque me trouxe alguns gatilhos, mas também me trouxe alguns aprendizados bem importantes, assim, sobre como a gente se vê nessa situação de Júlia, e sobre como essa personagem, ela não desistiu de ser gentil e ela não sucumbiu a tudo isso que aconteceu. Sim, eu reconheço que durante a fase adulta que a Aline narra aqui, essa protagonista tem algumas dificuldades bem sérias, assim, e não tem como passar por uma criação como essa que é descrita no livro sem desenvolver alguns problemas bem sérios na vida adulta. E eu reconheço todos eles, eu entendo que essa protagonista ficou com suas marcas e suas questões após todos esses traumas, todas essas experiências, mas também ela vai, de certa forma, em busca do próprio sonho, sabe? Essa coisa da escrita ser um meio de redenção para essa protagonista e de ser um modo que ela encontrou para sobreviver, né? Sobreviver a tudo isso. Eu acho que a arte desempenha esse papel de uma forma muito satisfatória, assim, quando a gente tem uma vida um pouco mais dura, um pouco mais áspera, com pouco afeto, pouco reconhecimento. Eu acho que a arte acaba suprindo algum tipo de vazio que a gente sente enquanto seres humanos mesmo, não tô falando dessa situação só específica. Muitas vezes a arte, a literatura, a música, todos os meios culturais possíveis, eles são uma forma de fazer com que a gente se sinta vivos, né? A gente precisa de arte, a gente precisa. Então, é sempre muito bom ler um livro que traz essa reflexão e também aponta coisas que acontecem numa vida real de uma forma muito plausível. Eu acredito que a Aline tenha construído isso de um jeito muito interessante, porque os insights que essa protagonista tem, tanto ao longo da infância quanto ao longo da vida adulta, sobre a própria vida dela, são insights que eu, com a idade que ela menciona que tinha aqui, jamais teria, sabe? Então, às vezes eu lia e ficava, talvez seja isso mesmo, eu nunca tinha pensado nessa situação por esse ângulo. Então, é sempre muito satisfatório descobrir esse tipo de narrativa. Eu tô ansiosa pra ler os outros livros da Aline Bay. Ela também tem O Peso do Pássaro Morto e Uma Delicada Coleção de Ausências. E eu tenho muita expectativa, eu acho que vão ser todos muito incríveis também. Enfim, eu gostei bastante dessa experiência. Eu entendi aqui todos os movimentos dessa personagem, desde se relacionar com pessoas que não faziam sentido para aquele momento, mas na tentativa de não se sentir tão só, de preencher esse vazio após uma perda muito grande, que é a perda do pai. O pai morre no final da narrativa. Então, assim, o que significava esse pai, o que significava essa mãe, e a compreensão e empatia que essa personagem tem com esses familiares é muito bonita, é muito tocante e é muito inspiradora também. Entender que, bom, não é porque eles são meus pais que eles não são seres humanos com suas dificuldades e traumas também, né? Então, ao mesmo tempo, eu acredito que essa relação com a mãe, ela caminhou
caminhou ali para uma coisa abusiva, porque mesmo depois da vida adulta, a Júlia continuava procurando essa mãe como esse local de afeto que nunca ia ser dado, sabe? Nunca ia ser. E é difícil, às vezes, admitir isso, sabe? Que esse afeto nunca vem, nunca vai vir, entende? Então, assim, é um processo muito complicado, né? Eu vejo isso, muitas pessoas relatando isso, assim, com pais parecidos com os pais da Júlia. E é um luto, né? Que uma pessoa como essa tem que fazer esse luto dos pais em vida, porque são pessoas que nunca vão preencher esse papel. E daí, uma personagem como essa acaba convivendo pro resto da vida com o vazio dessa família que nunca preencheu, que nunca completou e que nunca esteve disponível, nem disposta a fazer esse tipo de movimento. É bonito que a Júlia tente preencher o afeto para essa mãe até o fim, mas a mãe nunca fez esse movimento em troca. Então, de certa forma, eu acredito que essa relação, ela tenha se tornado um tanto quanto abusiva, porque a Júlia não conseguiu romper essa expectativa dessa mãe ser mãe, né? Desempenhar esse papel de mãe em determinado momento. Porque, como eu disse antes, assim, algumas mulheres não querem desempenhar esse papel, mas como a gente condena muito mulheres que não querem viver a maternidade, a gente acaba produzindo esse tipo de situação na nossa sociedade, justamente porque o que eu posso sentir se não raiva de um papel que me foi imposto e que eu não gostaria de desempenhar. E quem sofre com isso é mãe, é filho, é parente, é pai, é todo mundo, sabe? Porque justamente não existe um desejo de maternar. E um filho sempre espera que a mãe tenha o desejo de maternar. Porque a criança já cresce com aquela expectativa, né? E acaba vendo na mãe, mesmo que ela não seja uma mãe. E isso é uma situação muito pesada. E a Júlia é uma personagem que reflete sobre isso e tem insights de momentos específicos de agressão e violência e dor. E eu acho que esse livro sintetiza muito bem o desamparo. O desamparo de crescer sob essas condições, um pai que, enfim, não quer se envolver muito, só quer resolver situações prontas ali que estão apresentadas para ele na hora. E essa mãe que não quer ser mãe, ela quer outras coisas dessa vida, quer... Enfim, mesmo que você não tenha vivido essas situações que são descritas aqui, você consegue sentir. E porque a Aline transmite isso muito bem na sua narrativa. Eu acho que esse livro é um convite a ter sensibilidade e empatia. Essa é uma leitura que ficou comigo e vai ficar comigo pro resto da minha vida, provavelmente. E acabou se tornando importante de alguma forma. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram esse título da Aline Bay, conversem comigo aqui nos comentários. Se você quer ler esse livro, me conta o que você está esperando dessa leitura. E caso você queira comprar esse livro, eu vou deixar o meu link na Amazon aqui na descrição do vídeo. Não deixe de utilizar ele, porque assim eu ganho uma pequena comissão sobre essa compra. E você não gasta nada mais por isso. Eu também deixo um link geral de compra, então você pode escolher qualquer produto da loja usando o meu link. Eu também ganho alguma comissão sobre sua compra. Então, dessa forma você me ajuda a continuar criando conteúdo e trazendo mais vídeos pra cá. Não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário, por favor, pra eu não sentir que eu tô falando sozinha. Enfim, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.